nós não somos muito treinados a planejar, projetar e projetar para executar. Nós somos simplesmente treinados para a técnica. Só que isso faz com que nós foquemos muito em aprender técnicas novas e que nós fiquemos bons em executar essas novas técnicas, mas esquecemos um pouco que o que faz mais diferença é saber por que aquela técnica está sendo aplicada e depois o que é que essa técnica vai proporcionar ao paciente, além só de resolver a queixa dele ou aquela questão pontual, mas sim se ela vai devolver o aspecto de saúde que também a gente não é muito fortemente treinado. Quando nós vamos pensar em um caso como esse, nós temos que pensar em 3 aspectos. O primeiro aspecto é pensar no diagnóstico. E pensar o diagnóstico é dizer, esse paciente ele está doente ou esse paciente tem saúde? Pensando agora em uma outra perspectiva e não mais naquela perspectiva de que a doença é a presença de biofilme e a saúde é a ausência de biofilme. Porque na verdade não é isso. Então, como a gente vem falando ao longo das nossas lives, dos nossos vídeos ao vivo, então se você ainda não pegou esses conceitos aí de sinais vitais, vai lá na nossa primeira live que está na aba ao vivo do nosso canal aqui do YouTube, onde eu explico tudo isso. Os sinais vitais são sinais para que a gente possa performar melhor o nosso aparelho estomatognático, ou seja, que a gente possa exercer todas as funções desse aparelho com o melhor rendimento possível. E esse melhor rendimento possível vai ter outros transbordos ou outras consequências, como a estética. Então, a estética é consequência social da função, da qualidade de vida do seu paciente, das outras funções que ele exerce bem, e isso a gente tem que pensar. Então, quando nós vamos pensar aqui nesse aspecto, nós temos que nos preocupar, então, primeiro, em fazer um diagnóstico, se esse paciente ele tem saúde, e essa saúde, ela não necessariamente ela é baseada na presença ou na ausência de biofilme. Isso é algo relevante, mas talvez e cada vez vai ser menos relevante do que se o paciente tem uma perspectiva funcional adequada do seu aparelho ou não. O segundo, a partir desse diagnóstico, nós vamos ter que estabelecer um planejamento. E o planejamento é algo que nós somos melhores treinados até, que são as estratégias que a gente vai fazer dentro dessa perspectiva do diagnóstico aqui, as estratégias que nós vamos fazer para executar uma atividade. E o terceiro aspecto seria o plano de atividades, que eu gosto de chamar de planejamento cronológico. Então, essas 3 coisas aqui você deve fazer antes de começar o tratamento. Ou seja, antes de você precificar aquela modalidade terapêutica para mostrar ao paciente, você deve projetar essas 3 coisas para que você chegue no grau de complexidade do caso, para que você chegue na precificação do caso, para que você possa mostrar ao paciente. Hoje, nós vivemos uma triste realidade, que é a realidade que os pacientes estão com a boca com sérios problemas porque encontraram uma odontologia de baixa qualidade, ou seja, encontraram um dentista que infelizmente só fez serviços odontológicos e não ofereceu saúde. E nós queremos aqui no Reabilitação Objetiva mudar esse cenário. Como assim? Professor, o paciente não quer fazer isso. Professor, o paciente escolheu assim. E às vezes até eu pergunto, mas o paciente é dentista? Como é que ele escolheu fazer isso? Olha, porque talvez você não esteja se comunicando da forma mais apropriada com o paciente. Porque se o paciente lhe enxergar apenas como mais um serviço odontológico ou apenas como mais um dentista na vida dele, dificilmente ele veja um diferencial que faça ele investir talvez altas quantias ou energia, tempo e também dinheiro para poder tratar aquela nova condição. Mas se ele enxergar que ele tem um quadro grave de saúde e que precisa ser tratado, que esse quadro, se não for feito nenhum tratamento, vai encontrar
sérios problemas no longo prazo e no processo de envelhecimento do paciente que podem ter uma repercussão na sua saúde, aí sim você talvez consiga convencer. E é isso que o método de reabilitação objetiva é baseado, ou seja, nos princípios que fazem esse aparelho performar em melhores níveis e funcionar da melhor forma.